Oi, eu sou a Milena Faria Fintori e bem-vindo ao seu canal de Vida Inteligente na Internet. Bem-vindo à minha playlist de cultura pop, mas dá uma olhada nas outras playlists porque eu ensino história através de cultura pop, faço resenha de filmes e séries, tem playlist de The Crown, de House of the Dragon e de teorias da conspiração. Mas no vídeo de hoje nós vamos ter uma conversinha bem breve, bem interessante sobre Bandersnatch, o filme/jogo interativo da Netflix dentro do universo de Black Mirror. Vem comigo. Esse projeto oferece, possibilita uma baita discussão sobre livre-arbítrio, porque você pode escolher o final do filme. E não é como nos filmes alternativos dos anos 2000, onde você ia lá nos extras e colocava o outro final que estava disponível gravado e aceitava aquele como o final oficial se quisesse, não. Aqui existe uma porrada de possibilidades de finais, e descobrir esses finais é a nossa missão. Aqui é como num videogame, você, o espectador/jogador, tem uma série de opções, uma série de escolhas ao longo da trama, que obviamente vão mudar o final da mesma. É muito bacana pensar por esse viés. Só quando você parte do pressuposto de que o filme já foi gravado e todos os finais possíveis já estão lá listados e você só precisa encontrar caminhos diferentes para chegar até eles, você entende que a escolha não é sua. Se já existe um final premeditado e gravado, não existe um final criado por você. Portanto, é mais uma ilusão sobre escolha. O jovem programador de filmes dos anos 80 se inspira no seu ídolo, um escritor de um livro interativo que enlouqueceu após a conclusão desse e acabou assassinando a esposa, decapitando a esposa. Decide então desenvolver um videogame com a mesma premissa: de controle de vida, de observação do governo, de teorias da conspiração e até demônios. O nome desse programador é o Stefan, e ele é o nosso protagonista, ele é a nossa cobaia, ele é a nossa vítima. Eu sei que todas as resenhas possíveis que você possa ver sobre esse assunto vão discutir sobre livre-arbítrio, mas eu acho que a parte mais interessante a se discutir não é nem você poder ter influência sobre as escolhas do Stefan, é a maneira como você se corrompe diante da possibilidade de poder ser o Deus da vida do Stefan, e de como a nossa tendência é sempre escolher a opção mais badass possível. Se é pra matar um corpo, você não vai enterrar, você vai cortar em pedaços. Porque não é você só tá mandando e assistindo, é o Stefan que vai fazer por você. Enquanto o Stefan tá nesse trabalho de desenvolver esse jogo baseado no livro, esse Bandersnatch, ele se vê entrando numa pira, entrando num looping do qual ele não consegue sair. O cara tá numa confusão mental sobre estar ou não no controle da própria vida. Sabe aquela tecnofobia, aquele pessimismo em relação à informatização da nossa vida, que tá muito presente em Black Mirror? Ela tá aqui também. A gente sente esse cheirinho dela o tempo todo. Só que em vez de nos mostrar algum futuro possível e plausível para a humanidade refém dessas tecnologias, Bandersnatch nos joga lá pro passado, na década de 80. Nós interferimos na vida do personagem através de duas opções concedidas ali na barrinha da tela. Nós escolhemos desde coisas bobas para poder treinar o espectador, como o que ele vai comer no café, o que ele vai ouvir, até escalar para o ponto de decidir se ele aceita ou não certo trabalho, até chegar no clímax e decidir se ele mata ou não alguém. A parte mais louca que a gente percebe no decorrer da experiência é que o Stefan não é esse avatar cru, esse vasilhame para suas escolhas dentro do videogame. Ele não é esse receptáculo da sua interferência. Porque a partir de determinado momento ele percebe a sua interferência ali. E o filme começa a falar com você. E a melhor parte é que ele passa a lutar contra a sua interferência. Ele não quer ser controlado, afinal quem quer? Senti muito uma referência ao mundo de Sofia no momento em que os personagens se dão conta de que são um personagem daquela história. E o filme também traz muitas referências sobre Alice no País das Maravilhas, Alice através do espelho, nós vamos falar sobre elas aqui. Eu consegui acessar 6 possíveis finais, e é sobre eles que a gente vai discutir um pouquinho, porque cada um tem uma função muito interessante e que possibilita um viés de discussão ainda mais interessante. Porque quando você escolhe se é ele que pula, em vez de outro personagem, cria-se uma outra realidade, uma outra possibilidade, onde é o personagem que pula. E nessa realidade tudo acontece como teria acontecido se não fosse ele quem tivesse pulado. Faz sentido pra você? É como quando a gente pensa, e se? O que teria acontecido se em vez de continuar naquele relacionamento eu tivesse terminado a tempo?
ou o que teria acontecido se em vez de mudar de curso eu tivesse continuado naquele antigo. A diferença é que se na vida real a gente fica com essa dúvida do e se para sempre, no filme, no jogo, a gente consegue voltar e acessar essas possibilidades, esses outros finais de acordo com as escolhas que a gente não fez, ou até mesmo refazer essas escolhas. Assim como nos videogames, o Stefan tem várias vidas. O primeiro final é aquele em que eu escolhi seguir o Colin até a casa dele, numa alusão à lagarta de Alice no País das Maravilhas, que promete tirá-lo do buraco em que ele tá. A própria esposa do Colin é uma alusão ao chapeleiro maluco, a cor do cabelo dela. Eu escolhi segui-lo e tive a opção de tomar ou não LSD, pular ou não da sacada. Se você escolher que o Stefan pule, você tem acesso ao final em que ele se suicida. E que o Colin é visto mais vezes ao longo do filme, afinal não foi ele quem pulou. Se você escolher que o Colin pule, a partir de então, mesmo que você faça outras escolhas, o Colin não aparece mais, porque ele já morreu naquela realidade. Tudo se encaixa num efeito cascata, próximo do efeito borboleta, sabe? Então, de imediato, a tendência é que, para acessar outro final, a gente volte e escolha não seguir o Colin, mas entrar e conversar com a psicóloga, te forçando a conversar sobre o passado do Stefan de maneira muito expositiva, te mostrando que ele viveu um trauma e que ele se sente culpado pela morte da mãe num acidente de trem quando ele era pequeno. A própria fala da psicóloga nesse momento para o Stefan, insistindo que ele fale sobre a mãe, já que voltar em algo conhecido outras vezes pode te trazer coisas novas que você não sabia, é um próprio indício do jogo de que você pode voltar e fazer outras escolhas quantas vezes quiser para garantir finais diferentes. Nesse final, você tem a escolha de tomar ou não a medicação que ela passa. Se você tomar, acaba aí e você é forçado a rebobinar e escolher novamente. É aí que me gera mais uma discussão de que se a escolha que você fez não é válida, não te leva para nenhum final, por que ela tá ali? O filme, em alguns momentos, nos leva para situações onde só existe uma opção. Se só existe uma opção, um caminho a seguir, ele não é uma opção, ele não é um caminho, ele é rota única. Se você não toma o medicamento, você não se cura da paranoia. E aí vai um dos finais mais interessantes possíveis, porque você se dá conta de que está sendo controlado. E você vai em busca de respostas. Existem subfinais onde o responsável por esse controle muda de acordo com as nossas escolhas. O primeiro e menos empolgante é aquele que você conta pro Stefan que quem controla é você, na Netflix, num jogo interativo do futuro, numa plataforma de entretenimento. E ele, pirado, conta pra psicóloga e tem duas opções. A opção de nos dar entretenimento numa luta à la Tarantino com ela e com o pai e sair conversando com a gente falando era isso que você queria, e a outra opção de pular pela janela. Quando você escolhe pular pela janela, entra num subtexto de que a janela não existe, ela é só um cenário. E ele é um ator interpretando o Stefan dentro do filme Bandersnatch para a Netflix. E acaba com aquela sensação de clímax interrompido, de que nada daquilo é real, de fato não é só um filme pra gente. Há também a possibilidade de você dizer pro Stefan, possibilitar com que ele descubra que quem controla é a PAC, igual a siglazinha do Pac-Man, um programa do governo que controla ele desde criança, implantando memórias, fazendo dele uma cobaia humana para experiências sobre trauma na infância, de que toda aquela vida é uma mentira, de que o governo assiste ele o tempo todo e tem fitas e fitas e fitas armazenadas sobre todos os momentos da vida dele. O que também é de pirar e nos leva para uma subtrama, onde, frustrado com isso, ele decide ou não matar o pai. É você que decide se ele mata ou não, assim como é você que decide se ele vai ou não enterrar o pai para ser descoberto pelo cachorro no quintal, ou se ele vai serrar o pai dele em pedaços, tal qual o próprio escritor do livro Bandersnatch. Se você escolhe esquartejar o pai dele termina decapitado, tal qual a esposa desse escritor. E ele termina super sóbrio, conversando com a psicóloga, dizendo que finalmente encontrou uma maneira de finalizar o jogo que estava deixando ele louco e fez ele entrar nesse looping de crise existencial. Tirando opções, porque tinha opção demais, então ele não conseguia finalizar. Mas ele tirou algumas opções e só deu a ilusão para o jogador de que o jogador tinha escolha, porque, no final de contas, ele sabia todos os finais. E as escolhas eram só caminhos para aqueles finais. E ele era o verdadeiro Deus do jogo. É um discurso filosófico metalinguístico muito bom. E é, sem dúvida, um dos meus finais favoritos. Há também um final mais mágico, menos conspiracionista, em que ele descobre que o espelho é
um portal para voltar no passado através de flashbacks. Em vez de atrasar a mãe para aquela viagem, ele decide ir com ela e morre no mesmo acidente de trem que ela. E esse é o final mais fácil de lidar, porque você só quer que o Stefan tenha paz. Tadinho, que menino sofredor, nem parece que a culpa é nossa. Esse é o único final em que termina bem, porque mesmo que a gente escolha as opções mais simples, mais calmas, como não tomar LSD, como não aceitar aquele trabalho, não matar o Colin quando o Colin visita ele, mesmo quando você tenta dar ao Stefan caminhos mais simples, ainda dá tudo errado no final. Então você é possuído pelo ritmo ragatanga e você quer ser badass mesmo. Você quer que além de matar o pai, ele mate o Colin também, acabe preso e o jogo dele seja manchete, as pessoas joguem por ser muito mórbido e lembrar do massacre que ele fez enquanto desenvolvia. Apesar de que isso vai fazer com que os jogos sejam retirados das prateleiras. Mas no final ele vai preso. E há também o meu final favorito, aquele em que você escolhe que o Colin pule e ele morre, a esposa dele vai no trabalho procurar por ele, porque ele tá desaparecido, e anos depois a filha dele, o bebezinho que ele tinha com aquela esposa que fazia alusão ao Chapeleiro Maluco, cresce e encontra o jogo que não foi vendido por conta de todos os horrores que o desenvolvedor dele fez na época, e resolve desenvolver uma série, um jogo interativo para Netflix sobre esse jogo, onde o protagonista é chamado Stefan e a gente escolhe entre as opções que são dadas para Stefan. E no final, de maneira metalinguística, ela se vê na mesma paranoia que o Stefan e que o criador do livro de Bandersnatch se viu, e entra num loop em que a gente passa a poder escolher para ela também, e é fantástico. Eu fiquei jogando em torno de 4 ou 5 horas, comecei achando que era um filme. Na hora que o filme me deu a primeira opção de escolher o que ele tomava para café da manhã, eu falei, que é isso? O que tá acontecendo aqui? Looping absurdo, obcecada com as possibilidades de finais. De modo que eu voltava nas mesmas opções, escolhendo as mesmas coisas diversas vezes, porque eu já tinha visto na internet a quantidade de finais possíveis para ser descoberto, de que se você persistisse no erro mais de uma vez, se você tentasse a mesma opção mais de uma vez, ela podia te dar finais diferentes. E eu confesso que isso me agradou, porque eu gosto desse tipo de experiência, eu gosto desse tipo de jogo, mas eu não sei se para um espectador comum isso faria muito efeito. Acho que pudesse afetar a impaciência das pessoas. Os personagens, inclusive, também pareciam saber que estavam no loop, tinham essa sensação de déjà vu, de que já tinham vivido aquilo, que já tinham se conhecido antes. O filme parecia dar indícios pra gente o tempo todo de que sabia que era um filme e que a gente estava no controle. Eu comecei sem saber do que se tratava depois de terminar Black Mirror. A própria Netflix me sugeriu, o próprio algoritmo falou, olha, se você gostou de Black Mirror, você vai gostar disso aqui também. Eu achei que era um filme no mesmo estilo dos episódios, só com uma duração maior, e é cheio de referências. A clínica da psicóloga se chama San Junipero, o meu episódio favorito de Black Mirror, eu vou deixar aqui nos cards a resenha que eu fiz sobre ele, que é um baita episódio que trata sobre vários temas existenciais também. O joguinho que o Colin está desenvolvendo se chama Nosedive. O cartaz lá do jogo que o Colin já desenvolveu é o Metalhead. É cheio de referências do universo Black Mirror. Catártica, estar no controle da vida de alguém, brincar de Deus. Mesmo que seja dessa maneira genérica, já que no final você não tem muito poder de escolha, essas escolhas já foram feitas e estão lá gravadas. Mas ainda assim é muito bom. Libera o que existe de pior, né, gente? Ao final é um belo de um exercício de e se? E se eu tivesse escolhido tal caminho? E se eu tivesse escolhido tal pessoa? E se eu não tivesse desistido de tal coisa? Pelo menos o Stefan soube o que aconteceria se ele tivesse escolhido o que não escolheu quando pôde escolher. A gente não sabe. Experimente essa experiência. Se inscreva.